Sabe, é uma loucura pensar que o aparelho que a gente carrega no bolso hoje tem mais poder de fogo do que toda a NASA tinha quando mandou gente para a Lua. Mas a jornada para chegar até aqui, essa é uma das histórias mais incríveis da engenhosidade humana. Pois essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, acredite, não está no silício nem os transistores. No fundo, a história da computação é sobre a nossa teimosia, a nossa necessidade de contar, de organizar, de prever o mundo. É uma linha reta que conecta tudo, desde a primeira pedrinha usada para contar rebanho até as máquinas de hoje. E que linha, hein? Pensa só. De um lado, o ábaco, uma ferramenta milenar, super elegante na sua simplicidade. Do outro, o Frontier, um monstro que ocupa o espaço de 2 quadras de tênis e bebe energia que daria para uma cidade pequena. O mais maluco é que a lógica por trás dos dois é a mesma: representar e manipular valores. O que mudou foi só a velocidade e a escala, de um jeito que ninguém poderia ter imaginado. E tudo isso começou de um jeito bem analógico. A primeira era da computação não era sobre rodar programas complexos, não. Era sobre estender a nossa própria memória e, claro, tentar prever os ciclos da natureza, tipo o movimento das estrelas. O ábaco é o exemplo perfeito disso. Ele não era só uma calculadora, sabe? Na real, era uma forma de desafogar a memória. Era uma representação física para os números. Quase como um HD externo para o cérebro, que deixava os comerciantes fazerem contas sem ter que guardar tudo de cabeça. E aí, a gente tem essa maravilha aqui, o mecanismo de anti-cítera. Sério, isso parece que saiu de um filme. Ele é basicamente o primeiro computador analógico que a gente conhece. Uma caixinha de engrenagens de bronze com uma complexidade absurda, feita há mais de 2.000 anos para prever eclipses e o movimento dos planetas. É a prova de que essa vontade de computar o universo é tão antiga quanto a própria civilização. E depois de séculos, essa vontade evoluiu. Aí a gente entra na era dos inventores que não queriam mais só prever. Eles queriam automatizar o pensamento em si, usando engrenagens, alavancas e a força do vapor. E ninguém representa melhor esse sonho mecânico do que Charles Babbage. O cara era um visionário, talvez até meio maluco, no bom sentido. Ele imaginou umas máquinas gigantes feitas de latão e ferro, movidas a vapor, tudo isso para calcular tabelas matemáticas sem erro. A máquina analítica, que era o grande projeto dele, era, na essência, um computador programável, um século antes da tecnologia para construir isso existir. Ele acabou morrendo sem conseguir realizar esse sonho. A máquina do Babbage era o hardware, uma maravilha da mecânica. Mas o software, a visão do que aquilo tudo poderia realmente se tornar, veio de outra pessoa, Ada Lovelace. E aqui está a grande virada de chave. Lovelace sacou que uma máquina que manipula números poderia, em teoria, manipular qualquer símbolo. Música, texto, imagens. Ela enxergou que Babbage não estava construindo só uma calculadora. Ele estava construindo uma ferramenta para ampliar a criatividade humana. Se não fosse por essa visão, talvez os computadores hoje fossem só umas calculadoras gigantes e bem chatas. Ok, o sonho mecânico não rolou naquela época, mas a ideia ficou. E no século XX, ela voltou com tudo, trocando as engrenagens pelo fluxo de elétrons. E que volta, hein? Esse é o ENIAC, lá de 1946, um monstro de 30 toneladas com 18.000 válvulas a vácuo. Cada válvula era como uma lâmpadazinha, gerando um calor infernal. Dizem que as luzes da Filadélfia inteira piscavam quando ligavam ele. Ele foi feito para cálculos militares, mas provou que a computação eletrônica era o caminho. Um caminho bem quente e caro, mas era o caminho. O ENIAC era incrível, mas tinha um problema gigante. As válvulas eram, enormes, frágeis e queimavam o tempo todo. A computação precisava de um salto, de uma faísca. E essa faísca veio na forma de uma invenção pequena, humilde, que mudou absolutamente tudo. O transistor. Pensa assim, ele faz a mesma coisa que uma válvula, liga e desliga um sinal elétrico. Só que ele é minúsculo, super confiável e gasta quase nada de energia. E foi com ele que os computadores finalmente puderam encolher. A gente saiu de máquinas que ocupavam salas inteiras, passou pelos mini-computadores, como o PDP-8, e finalmente chegou nos computadores pessoais, como o Apple II, que trouxeram todo esse poder para dentro de casa. Mas aí que tá, enquanto a computação ia ficando pessoal de um lado, no outro extremo, a corrida por velocidade nunca parou. E ela nos levou para a era da supercomputação, onde o objetivo é resolver os problemas mais cabeludos da ciência. O Crayon. Isso aqui é uma obra de arte da engenharia, sério. Esse formato de C não era só para ser bonito, não.
Seymour Cray, o gênio por trás dele, fez assim para diminuir o tamanho dos fios lá dentro. Em 1976, a velocidade da luz era um problema real, então cada centímetro de fio que ele economizava significava mais velocidade. É pura elegância da engenharia. Agora, avança no tempo e a busca por velocidade tem essa cara. A gente saiu daquela escultura elegante que era o Cray One para esses data centers gigantescos como o Frontier. A briga não é mais sobre o design de uma máquina só, mas sobre como conectar dezenas de milhares de processadores para trabalharem juntos. A velocidade desses bichos é algo difícil até de imaginar. No final de 2025, o supercomputador mais rápido do mundo, o El Capitan, vai ser capaz de atingir uma performance de quase 1,8 exaflops. Mas o que diabos é um exaflop? Vamos lá. É um quintilhão de cálculos por segundo. É o número 1 seguido de 18 zeros. Para ter uma ideia, se cada pessoa no planeta fizesse um cálculo por segundo, todos nós, os 8 bilhões de habitantes, a gente levaria mais de 7 anos para fazer o que essa máquina faz em um segundinho. É simplesmente alucinante. E claro que isso virou uma corrida global, né? Hoje, os Estados Unidos lideram com as 3 primeiras posições, mas a Europa já tem sua primeira máquina de exaescala também. Esses sistemas são usados para tudo, desde criar novos remédios e materiais até simular o clima do planeta inteiro e, claro, para a segurança nacional. Toda essa jornada das pedrinhas aos exaflops trouxe a gente para um ponto de virada. O poder de computação que a gente tem na mão hoje abre portas para futuros que, até pouco tempo atrás, eram coisa de ficção científica. Exato. A jornada começou com pedras para contar ovelhas e nos trouxe a máquinas simulando o nascimento de galáxias. A gente criou ferramentas que não só calculam, mas que agora estão começando a aprender a criar. E aquela pergunta que a Ada Lovelace fez há quase 200 anos, ela é mais relevante do que nunca. O que vai acontecer quando as máquinas não tecerem apenas padrões de números, mas começarem a sonhar os seus próprios padrões?